Eu vou começar te mostrando uma foto aqui. Esse é Lula com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O Lula, ontem, ele discursou na Praça de Maio. A Praça de Maio é a praça que fica em frente à Casa Rosada, que é o palácio do presidente da Argentina. O Lula discursou lá para mais de 200 mil pessoas. Então tinha mais de 200 mil pessoas ali, não só para ver o Lula, era uma festa da democracia e dos direitos humanos da Argentina, que sempre acontece no dia 10 de dezembro lá. E o Lula foi a grande estrela do evento, fez um discurso emocionante lá, foi aplaudido por todo mundo, o povo ficou louco com o discurso do Lula. Mas antes, ele foi aplaudido numa TV argentina, ele deu entrevista no Canal 9, lá na Argentina, deu entrevista e foi aplaudido por todo o pessoal do canal, a audiência dele também. Teve grande audiência na Argentina a entrevista dele e deu várias entrevistas a rádios argentinas e se encontrou, foi recebido pelo presidente de lá, o Alberto Fernandes, e com pompas de chefe de Estado, pompas que nem o Bolsonaro teve. Só para você ter ideia do nível de respeito que tem o Lula. Depois dele ser respeitado na Europa e mostrar que toda a Europa o respeita e humilhar o Bolsonaro, foi recebido pelo atual primeiro-ministro da Argentina, Olaf Scholz, foi recebido pelo presidente da Espanha, pelo presidente da França, agora também pelo presidente da Argentina, e está organizando a viagem dele em janeiro, fevereiro, para os Estados Unidos, para falar com várias pessoas importantes lá do Partido Democrata, talvez até com o Joe Biden, isso ainda não se sabe. Eu vou falar aqui sobre a viagem do Lula, o que ele está planejando. Ele já está organizando a geopolítica, fazendo articulações com políticos do mundo inteiro para quando ele for eleito, o Brasil já esteja, para que quando ele for eleito, o Brasil já esteja indo para o caminho certo. Eu vou explicar, mas antes, olha, um segundinho. Se você é Lula 2022 e principalmente você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Aqui a gente faz oposição a esses malditos que estão destruindo o país todos os dias. Aqui a gente vai para cima desses malditos, porque se a gente não for, quem vai? Então temos que ir para cima deles mesmo. E aqui a gente tem, ó, tem vídeo aqui todo dia. Aqui, eu não escondo o lado, aqui, ó, tem até estrela vermelha aqui na árvore de Natal. E a gente vai pra cima. Vamos falar agora do Lula lá na Argentina. O Lula, ele começou costurando alianças na Europa. Falou com o presidente da Espanha. Muita gente não sabe, mas o presidente da Espanha, quando o Lula estava preso, ele posou para uma foto escrito assim, Lula livre. Ele chegou aí ao Brasil em 2014, 2015, visitar o Lula não estava preso nessa época, visitou o Lula, tudo mais. Então, amigo do Lula foi lá, falou lá com o pessoal da Alemanha, o SPD, que é o partido que está no poder agora, tem ligações com o PT, são assim amigos, também tem muitos amigos lá. O líder do partido chegou a visitar o Lula na prisão, e aí, depois de selar muitas alianças lá na Europa e deixar o caminho pavimentado para que quando ele seja eleito presidente do Brasil, o Brasil possa voltar a conversar com esses países, porque vamos lembrar que o Brasil não fala com esses países. O presidente da França até deu uma entrevista ao Jamil Chad do UOL, em que ele falou, olha, o Jamil Chad perguntou como é que está a relação da França com o Brasil. Aí foi um silêncio ensurdecedor, e aí depois de quase 10 segundos de silêncio, o presidente da França falou, bom, já foi melhor. Deve ter pensado muito no que ele ia falar. Tá péssima a relação, não existe relação hoje entre Brasil e França, entre Brasil e Alemanha, entre Brasil e Espanha, Brasil e Portugal, não existe, a relação é zero, só para você ter ideia. E aí, também não existe relação entre Brasil e Argentina. E o Lula foi lá, exatamente, ele se encontrou também com a Cristina Kirchner, ex-presidenta da Argentina, que também, o modus operandi do imperialismo para tentar fazer com que as democracias na América do Sul não progridam é sempre o mesmo. Ela também está sendo perseguida com lawfare pelo judiciário lá da Argentina. Ela não é a presidente, mas ela conseguiu eleger o candidato dela, é o Alberto Fernandes. Então Lula se encontrou com o presidente, foi recebido com pompas de chefe de Estado, tudo mais. Teve uma reunião ali de meia hora, uma hora. Depois ele recebeu uma premiação. E depois uma premiação. Qual a premiação, Thiago? O Lula recebeu uma premiação de pessoas que lutaram pelos direitos humanos e pela democracia. Eu vou te falar, olha, tá pra nascer quem luta no Brasil mais pelos direitos humanos e pela democracia do que o Lula. E aí, ele recebeu o prêmio lá na Argentina e discursou. Primeiro quem discursou foi o Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai. Ele discursou, foi um discurso curto, de uns 5 minutos. A hora que o Mujica chega e fala assim pra multidão, olha, agora vem aí o meu companheiro Lula. A multidão começou a gritar tudo mais. Até a foto aqui, ó. A multidão, olha só, tinha muita gente lá. A multidão começou a gritar tudo mais.
E aí começou todo mundo, eu lá, Lula, e eu falei, caramba, que emocionante. Em plena Argentina, o Lula é respeitado e o povo grita o nome dele. Vê se alguém grita o nome do Bolsonaro em algum lugar do mundo. Não grita, mas não grita mesmo. Talvez, se o Bolsonaro for em algum encontro de neonazistas, aí gritam o nome dele. Mas fora isso, não. E aí, mesmo assim, neonazista vai ser um encontro pequenininho. Fora isso, ninguém. E aí o Lula, uma multidão, 200 mil pessoas gritando o nome dele, ele discursou e ele falou, nós vamos fazer a América Latina voltar a ser o que era antes. Os melhores momentos que a América Latina viveu, e aí você pode gostar do Lula, você pode não gostar do Lula, você pode ser de esquerda, direita, de centro, mas isso é uma verdade inegável. Os melhores momentos que a América do Sul viveu, a América Latina e a América do Sul viveram, foi quando os governos eram todos de esquerda. Tinha a Bachelet no Chile, tinha o Pepe Mujica no Uruguai, tinha a Kirchner na Argentina, o Lula no Brasil, Rafael Correa no Equador, Hugo Chávez na Venezuela. Aí todos esses países prosperaram, todos eles aumentaram sua economia, aumentaram sua participação na economia mundial, passaram a diminuir o número diminuíram o desemprego, aumentaram o número de pessoas, de crianças na escola, o número da alfabetização. A alfabetização nesses países começou a crescer muito mais, a miséria começou a ser erradicada em cada um desses países. Também, ele citou também o Evo Morales na Bolívia, tudo mais. E aí, isso fez com que o continente, a América do Sul, juntos, todos, como um bloco, começasse a crescer na geopolítica mundial. Isso irritou, obviamente, os norte-americanos. Os norte-americanos não gostam. Por quê? Porque quando vem uma nova força, é um novo rival contra eles. Então, eles que nos veem como... E eles falam, viu? Eu vou te falar. Eles falam exatamente assim. Nós somos o jardim dos Estados Unidos. Eles usam exatamente essa palavra, garden. Garden é jardim em inglês. Eles se referem a nós exatamente como o jardim, backyard. Como o jardim. Backyard é o jardim que as pessoas têm nos fundos de suas casas. Eles usam, não é garden não, backyard. Nós somos o jardim, o quintalzinho deles, a parte dos fundos dos Estados Unidos é aqui a América do Sul. E eles não admitem. Como é que vocês estão tentando caminhar com as próprias pernas? Não. E aí eles passaram. E aí o Lula ele falou disso em entrevistas lá na Argentina, no discurso não, que não dava tempo dele falar tanto, mas ele falou isso em entrevistas lá na Argentina, passaram a praticar golpes de Estado em quase todos esses países. Vamos lembrar, tentaram invadir a Venezuela trocentas vezes, lá não conseguiram derrubar o governo, então começaram a impor sanções. Tentaram matar o Evo Morales e impor um golpe de Estado na Bolívia, deu errado. Parabéns para a Bolívia. A Bolívia conseguiu, prendeu todo mundo enjaulado, os golpistas da Bolívia. Na Argentina, tentaram um golpe midiático contra Kirchner para eleger um governo neoliberal, que era o governo do Macri, que destroçou a Argentina. No Brasil tiveram que prender o Lula. No Equador tentaram prender o Rafael Correa, o ex-presidente, também da mesma maneira, sempre vem uma operação com tudo mais, com o juiz, começa a acusar de corrupção. Toda a grande mídia, que sempre é de direita nesses países, sempre falando, colocando a classe média contra a esquerda, e aí eles conseguem eleger governos neoliberais, governos que entregam todas as riquezas desses países para os norte-americanos. Aqui no Brasil foi exatamente a mesma coisa. A gente está vendo que o Brasil entregou 1 trilhão, veja bem, o pré-sal vale mais que 1 trilhão, mas a gente entregou 1 trilhão de royalties do pré-sal para os Estados Unidos, assim, de bandeja, assim, ó, por projeto de lei aprovado no Senado, projeto de lei do José Serra, um dos maiores bandidos que já nasceram na história do Brasil. E aí, depois disso, colocaram um governo bem fraco, um governo bem ruim, que é para quê? Para que o Brasil não volte tão cedo ao patamar que era antes, que é o governo Bolsonaro, que está acabando de destroçar o Brasil e de entregar a Petrobras. Ele está fatiando para entregar a Petrobras. Faz menos de 10 dias ele entregou uma das refinarias, a segunda maior refinaria do Brasil, que fica na Bahia. Ele entregou para o amiguinho árabe dele, vendeu por 10 bilhões, uma refinaria que vale 21 bilhões de reais. Só para você ter ideia, roubaram, eu vou usar a palavra roubaram 11 bilhões de reais em uma refinaria. Tem mais 8 na venda para o Bolsonaro vender. E veja bem, mas não vendeu para um americano. Mas os árabes são parceiros dos norte-americanos. Os norte-americanos têm sempre as ditaduras amigas deles, que são as ditaduras árabes. Eles falam, nossa, Venezuela, Cuba, não sei o que, mas aí eles vão lá e dão tudo para os árabes. E aí, quando na Arábia lá mandam esquartejar jornalista, mandam matar, mandam isso, aquilo, o ditador de lá sequestra a própria filha, mata a outra filha, não, aí não tem problema nenhum. Aí vamos fingir que a gente não viu. É assim que os americanos e a grande mídia, que é subordinada a eles, subordinada a eles,
A grande mídia finge que não vê. Enquanto isso, quando o Lula dá alguma entrevista, seja no Brasil ou seja em qualquer outro lugar, a mídia fica lendo cada linha do que fala o Lula para ver se consegue encontrar uma linha, uma fala de 10 segundos para fazer manchete atacando o Lula. Enquanto isso, eu vou dar o exemplo lá da Nicarágua, fizeram um auê, nossa, porque o Lula, ele não é democrata, ele falou da Nicarágua, tudo mais. O presidente mais republicano que o Brasil teve em 521 anos, desde que chegou Pedro Álvares Cabral no Brasil. Nunca um governante foi tão transparente, tão democrata quanto o Lula. Mas a mídia fala, porque não? Enquanto isso o Sérgio Moro fala de criar um tribunal para julgar o STF e a mídia finge que não tem problema nenhum. Os vídeos são curtinhos, né? Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. É isso aí, meu povo. Se você também é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal no YouTube. Tá aqui mais um vídeo lá, Cacoal, Rondônia, também vamos rodar em Porto Velho.